Na aula de hoje nós vamos estudar as derivadas de ordem superior, no caso as derivadas de segunda ordem. Então lá em cálculo 1 você tinha uma função f de x, e aí você derivava ela uma vez com relação a x, obtendo a derivada dela, f', e aí derivava mais uma vez a fim de obter a segunda derivada, que é f duas linhas. E aí a gente viu que a segunda derivada ela tinha um papel fundamental para definir concavidade e também para definir o critério de máximos e mínimos. Aqui no cálculo 2, a gente vai trabalhar de uma maneira semelhante, porém com algumas diferenças e um pouco mais complexo. Então, agora você não tem mais uma função que é de uma variável. Você tem, por exemplo, uma função de duas variáveis, f de x e y. E aí você tem que essa função tem duas derivadas parciais. A parcial com relação a x e a parcial com relação a y. Essas são as primeiras derivadas parciais da nossa função. E aí, essas derivadas parciais, f de y e f de x, elas também são funções de duas variáveis. Ou seja, você pode pegar cada uma delas e derivar com relação às duas variáveis, ou x ou y, parcialmente. Então, se a gente derivar parcialmente cada uma dessas derivadas parciais de primeira ordem, a gente vai ter as derivadas parciais de segunda ordem. Aqui é a notação que a gente usa para as derivadas parciais de segunda ordem. Nessa primeira coluna, é geralmente a notação mais utilizada. O que está fora está explicando que você está pegando uma função f, pegando a derivada parcial com relação a x, a primeira variável que aparece, e depois derivando mais uma vez parcialmente com relação a x. Então, essa parte f de x está dizendo que você pega a função f, deriva com relação a x, depois deriva de novo com relação a x. E é claro, essas derivadas elas vão ser funções de x e de y. A de baixo vai ser você pegar a derivada da sua função f parcial com relação a y e depois derivar de novo com relação a y. Já essa outra vai ser a parcial de f com relação a x e aí deriva parcialmente com relação a outra variável, no caso y. E a de baixo é o contrário. A parcial de y derivado parcialmente com relação a x. Essas duas últimas derivadas, elas são chamadas de derivadas cruzadas. E tem um certo teorema que a gente vai ver mais para frente a respeito delas. Agora, aqui na segunda coluna, a gente tem outra notação que, ao invés de usar x ou y, as variáveis, vai usar os números da entrada das variáveis. Por exemplo, essa função f de x, y, tem como primeira entrada, a primeira variável que aparece aqui, 1. E a segunda variável que aparece, 2. Então, toda vida que aparecer 1, está dizendo que é com relação a x. E toda vida que aparecer 2 é relação a y. Então, a primeira derivada que aparece aqui é f de 1, 1. Quer dizer que você está pegando a parcial com relação à primeira variável x e depois, de novo, a parcial com relação à primeira variável x. Já a de baixo é 2, 2, que quer dizer que é com y. Aqui, 1, 2 quer dizer que é x depois y. E 2, 1 quer dizer que é y depois x. E aqui você tem as outras definições com respeito às frações, ao invés de usar essa simbologia das funções, com o índice embaixo. Então, por exemplo, nessa terceira coluna, os parênteses estão indicando o que você vai derivar primeiro. Então, tudo que está dentro do parênteses é o que você vai derivar primeiro e depois vai derivar com relação da variável que está fora do parênteses. Então, f de x é a derivada da função parcial, né? Com relação a x primeiro e depois com relação a x.
Já f de xy é primeiro com relação a x e depois com relação a y. Assim como desse lado aqui, primeira, segunda. Primeira, segunda. E aqui a gente tem um teorema que fala das derivadas cruzadas. Então o que é que o teorema quer dizer? Se você tem uma função bem definida em um subconjunto do R2, ou seja, você está trabalhando com duas variáveis, e se as derivadas parciais de segunda ordem forem contínuas, as derivadas parciais cruzadas vão ser iguais. Quer dizer o quê? Você tem essa função f de xy e ela é continuamente diferenciável, ou seja, C2, duas vezes. Então, as derivadas parciais cruzadas xy e yx são sempre iguais. Então, por exemplo, se você quer calcular todas as derivadas parciais dessa sua função f, você só precisa calcular 3. Você vai calcular f de x, f de y e f de yx ou f de xy. E aí o teorema também vale para funções de mais de duas variáveis. No sentido de que todas as derivadas cruzadas serão iguais. Então, por exemplo, você tem essa função f, que ela é função de três variáveis, u, v e w. Então, ela vai ter três derivadas parciais, f de u, f de v e f de w. Essas aqui são as derivadas parciais de primeira ordem. E cada uma dessas derivadas vai ter mais três derivadas parciais. Então, você pegar essa f de w, você pode derivar ela com relação a u, e aí você vai ter f de w, u. Você pode derivar ela com relação a v, encontrando f de w, v, e também com relação w, encontrando f de w, w. O que vão ser as derivadas cruzadas? Vão ser essas aqui. Então, cada uma dessas vai ter duas cruzadas, então, no geral, você vai ter 6 cruzadas. 3 igualdades. A gente vai ter que f de u, v é igual à cruzada, que é o contrário. F de v, u. E aí, a f de u, w é igual a f de w, u. E por fim, a gente tem que a f de v, w é igual a f de w, v. Ok? Então, o conceito de derivada parcial de segunda ordem é bem simples. É só você derivar mais uma vez parcialmente com relação à variável de escolha. Lembrando que é sempre parcial. As derivadas são sempre parciais. Então, a gente tem essa função aqui desse exercício, uma função de duas variáveis, que é x ao cubo mais x ao quadrado, y ao cubo, menos 2y ao quadrado. E aí vamos calcular todas as derivadas parciais. Para calcular as derivadas parciais de segunda ordem, a gente precisa das de primeira ordem. Então vamos começar por elas. Então vamos começar pela primeira ordem com relação a x. F de x vai ser o quê? 3x ao quadrado mais 2x y ao cubo e o último termo é zero. Então vamos separar isso aí. E vamos calcular agora com relação a y, a parcial. Então vai ser 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4y. Então, calculadas as de primeira ordem, agora a gente pode calcular as de segunda ordem. As de segunda ordem vão ser f de x, e aí com relação a x de novo, uma.
f de x, e aí com relação a y, 2. F de y com relação a y, 3. E por fim, f de y com relação a x, 4. Então essas duas derivadas aqui, elas estão derivando a parcial de x com relação a x em cima e com relação a y embaixo. Ou seja, a gente utiliza essa função aqui, que é a parcial com relação a x, para derivar parcialmente encontrado de segunda ordem. Já essas que estão do outro lado vão ser a parcial de y com relação a y e com relação a x. Ou seja, a gente utiliza essa derivada parcial para calcular elas. Então vamos calcular a primeira, f de x, x. Então estou pegando essa função de cima e derivando com relação a x. Então vai ficar 6x mais 2y ao cubo. E agora essa f de x com relação a y, ao invés de relação a x. Então vai ficar 0 no primeiro termo e o último termo vai ser 6xy ao quadrado. E agora do outro lado, f de y, a gente olha para essa função que está no parêntese verde. Então com relação a y vai ser 6x ao quadrado, y menos 4. E a de baixo vai ser, com relação a x, 6xy ao quadrado. E aí a gente sabe que essas duas derivadas aqui são iguais. F de xy é igual a f de yx, pelo teorema. E aí a gente confirmou aqui que elas são iguais. Então só precisava ter calculado 3 das derivadas parciais. E pronto, é só isso.